Conversa Bem Viver. La revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura, cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la revolución es desarrollar el arte y la cultura, precisamente para que el arte y la cultura lleguen a ser un verdadero patrimonio del pueblo. Como definir este 13 de agosto de 2026, a data que marca o centenário do homem que liderou a Revolução Cubana e por décadas esteve à frente do poder implementando o socialismo na Ilha Caribenha, frente a todo tipo de ameaça, ataque, bloqueio e bomba por parte principalmente dos Estados Unidos? Sim, estamos falando de Fidel Castro, que nasceu num 13 de agosto de 1926 em Birã, uma província de Cuba, e viveu 90 anos. Faleceu em Havana, na capital do país, em 25 de novembro de 2016, há 10 anos. Gente, para fazer uma boa varredura na trajetória dele, entender todos os contornos políticos de Fidel Castro, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é uma amiga íntima dele que lutou, militou por anos ao lado. Estamos falando de Maria Valéria Rezende, uma amiga nossa que também já esteve outras vezes aqui no programa, escritora, pedagoga, educadora popular, uma autora de dezenas de livros, uma máquina de escrever e premiações também. Ela já ganhou a Casa de las Américas, Prêmio São Paulo de Literatura, Prêmio Oceanos. Maria Valéria, obrigado pela disponibilidade, um prazer falar com a senhora mais uma vez. Ó, eu que agradeço ainda quererem conversar comigo. Eu já falei tanto na vida, ainda tem gente que ainda quer me ouvir. Enquanto a senhora tiver voz, pode ter certeza que eu vou estar batendo na porta da senhora ali. Pode falar mais um pouquinho? Posso fazer mais uma pergunta? Ainda mais com uma data importante como essa, 100 anos do Fidel Castro. Como a senhora está se Não é? sentindo nesse aniversário? Olha, justamente esses dias eu tenho ficado tentando me lembrar de tudo que eu conversava com ele, que ele era uma figura, viu? E realmente a gente ficou muito amigos, por razões, por acasos dessa vida. Vocês falavam espanhol? Ou ele arranhava português? Ah, em espanhol. Não, eu falava espanhol. Eu cresci falando espanhol e ouvindo espanhol. Eu até brinco que eu devo ter um. Quando falo espanhol, se eu falo no México, me perguntam se eu sou argentina. Se eu falo na Argentina, me perguntam se eu sou chilena. Se eu falo no Chile, me perguntam se eu sou cubana. Eu cheguei à conclusão que eu tenho um sotaque da carretera pan-americana, viu? Não é de lugar nenhum, mas também não é. Mas nunca me identificam como brasileira. Olha só que interessante. A própria latino-americana, a definição mais pura disso tudo. Mas, Maria Valéria, conta como tudo começou. Tu lembra do dia que vocês se Olha, conheceram? me lembro muito bem. Olha, aconteceu assim. Quando houve a Revolução na Nicarágua, em 1979, os nicaragüenses quiseram, naquele momento era uma revolução, né? Hoje é uma coisa muito estranha, mas naquele momento era realmente um movimento revolucionário. E eles queriam fazer na Nicarágua o que tinha sido feito em Cuba, a grande campanha de alfabetização dos camponeses, que consistia em preparar o material, preparar a metodologia, treinar os estudantes secundaristas e universitários, depois interromper as aulas dos estudantes durante um semestre para eles irem para o campo alfabetizar os camponeses. Isso tinha sido feito em Cuba e foi uma coisa fantástica, né? Uma coisa maravilhosa, tinha dado muito certo. Então, a ideia da Revolução Nicaragüense era fazer uma coisa análoga, só que, nesse tempo, o pessoal da Nicarágua já queria que fosse com a metodologia freiriana e não com uma metodologia meio escolástica, como tinha sido feito em Cuba, que tinha tido apoio da União Soviética, então era um método muito mais escolástico, assim. E aí eles precisavam, a própria Nicarágua não tinha quadros suficientes para preparar tudo isso. A gente tinha uma organização
latino-americana de educadores populares, que tinha surgido um pouco da coordenação dos movimentos de juventude da Ação Católica, que era quem tinha se envolvido muito nisso. Então, a gente tinha essa organização latino-americana de educadores populares freirianos, e aí fomos convocados para quem pudesse ajudar em Cuba, ajudar na Nicarágua, para preparar tudo aquilo e formar os estudantes e lançar esse programa de alfabetização dos camponeses. Aí aconteceu o seguinte, eu devia ir para o México para fazer um curso lá, uma pós-graduação no segundo semestre, mas aí eu fui antes, né? Parei na Nicarágua para ajudar na formação dos estudantes. E aí o Fidel ia lá visitar, foi lá visitar, e teve um dia que o Fidel estava lá, foi aniversário do Daniel Ortega, eu acho. E aí eu estava lá, o Frei Beto estava lá também. E o Frei Beto era bem próximo da Revolução Nicaragüense, porque ele tinha escrito um livro sobre eles antes da vitória da Revolução. Tinha andado lá, tinha ido encontrar os guerrilheiros no mato e escreveu um livro. Então ele era bem próximo do Ortega. E o Fidel estava lá e teve um dia do aniversário do Ortega. E teve um jantar especial para o qual o Beto foi convidado. E aí o Beto se aproximou do Fidel, né? Foi apresentado ao Fidel e tudo isso. E o Beto pegou e perguntou para ele, comandante, desde há, há 20 anos que a Revolução Cubana se declarou ateia, isso não eliminou a fé do povo. Tanto é que tem lá um lugar de peregrinação que continua sendo muito frequentado pelo povo cubano. Não seria muito melhor se a revolução e a igreja pudessem cooperar entre si? Aí o Fidel ficou assim, falou: venha lá conversar comigo. Vamos conversar sobre isso. Venha a Cuba para conversar comigo. E aí o Beto começou a ir para Cuba, ia todo ano lá em Cuba e fazia longas entrevistas com o Fidel, que resultou no livro Fidel e a Religião. Sim, do Frei Beto. Aí, com toda essa conversa, com o Fidel e com outras pessoas lá de Cuba, eles começaram a se dizer: pronto, a gente tinha que conhecer. A Cuba precisa conhecer esse método freiriano, essa outra maneira de fazer educação popular. Então, ele queria que o Beto ficasse lá para fazer formação do pessoal das escolas de formação dos movimentos de massa, do partido e tudo isso, para aprenderem e se apropriarem da metodologia freiriana. Mas aí o Beto disse: não, eu não posso, porque eu tenho muitos compromissos já, mas eu tenho uma pessoa que pode fazer isso. Aí Aí o estava Beto ela. perguntou se eu topava. Eu falei: uai, eu topo, Por eu que não? topo. E a partir daí eu comecei a ir várias vezes por ano para Cuba. Eu passava 4, 5 meses por ano em Cuba e vinha. Eu tinha até um birozinho lá na Casa das Américas. E aí eu cheguei lá para começar a trabalhar, me botaram numa casa de protocolo, não sei o quê. Aí um dia me avisaram que eu ficasse alerta, porque o comandante queria me conversar comigo e ia passar lá. Eita, E eu fiquei lá, plantada, esperando, esperando, esperando. o homem, tava Ele esperando o chegou, homem. ele chegou às 2 horas da madrugada. 2 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, acordado, porque ele era assim, ele trabalhando. era assim. Ele era assim. Ele chegou 2 horas da madrugada e começou a conversar comigo e perguntar como é que era, onde eu vivia, o que que eu vivia. E eu trabalhava aqui nos Brejos da Paraíba, né, na zona canavieira, e eu comecei a falar. E a gente tinha feito uma grande pesquisa sobre as condições de vida dos trabalhadores da cana e tudo isso. E a gente estava muito envolvido estávamos preparando uma primeira greve de trabalhadores da cana-de-açúcar aqui da Paraíba e tudo isso. E aí ele ficou interessadíssimo com a questão
como é que era a vida dos trabalhadores da cana, porque Cuba era grande parte cana, né? Sim. E aí ele começou a me perguntar os dados que eu tinha recolhido, e eu comecei a contar, e uma das coisas que eu contei é que as mulheres eram mais alfabetizadas do que os homens. E por isso a gente tinha então criado um movimento popular de alfabetização que as mulheres ed- formavam os homens para eles poderem retomar os sindicatos, enfim. Que Eu legal. comecei a contar os dados da nossa pesquisa e ele cada vez mais interessado. E aí ele passou a me chamar de vez em quando para conversar. E eu fiquei indo lá e fazendo a formação. Aí foi uma longa história, né? De 2000, de 1985, que foi a primeira vez que eu fui para lá, até a queda das Torres Gêmeas, Em que foi 2001. 2002, né? 2001. Eu ia para Cuba 4, 5 meses por ano E e ficava trabalhando lá. A gente até começou a fazer, cada 2 anos, um encontro latino, um seminário latino-americano e caribenho de educação popular, que foi muito importante, porque era o momento onde gente de toda a América Latina se juntava para discutir e trabalhar questões de educação popular. E aí, pronto, eu me, me acostumei a viver metade da minha vida em Cuba. E aí o Fidel me chamava muitas vezes para conversar. E, sempre às 2 da e manhã pronto. ou às vezes era um Não, horário não, branco de não. Às vezes gente? era em qualquer hora, ele mandava chamar. Às vezes ele mandava me chamar e ele ia andar pela rua para falar com o povo, não sei o quê, e eu ia junto com ele, né? Nem sei, era uma amizade mesmo, uma velha amizade. Ei, Maria Valéria, e foi a senhora que apresentou o método Paulo Freireano, então, para ele, ou ele já tinha ouvido falar? Como que foi? Não, ele tinha ouvido falar, justamente, né? Porque na Nicarágua, a gente estava lá na Nicarágua fazendo uma campanha de alfabetização com o método freiriano. Então foi por isso que ele começou a se interessar que Cuba precisava conhecer isso, né? Daí é que eu fui designada para ir para lá fazer essa formação para o pessoal de lá. Embora a erradicação do analfabetismo já tinha sido concluído naquele Claro, mas momento. acontece que justamente Paulo Freire, o pessoal fala muito de um método Paulo Freire. Paulo Freire não criou um método de alfabetização. Paulo Freire produziu uma filosofia da educação que se aplica em todos os âmbitos, não é só para a alfabetização, certo? A percepção freiriana do processo educativo, ela se aplica a qualquer situação, né? Então, foi isso que eu comecei a fazer, porque lá, se você, por exemplo, o movimento dos agricultores tem uma escola de formação de quadros, o movimento operário tem escola de formação de quadros, o movimento, enfim, das mulheres tem escola de formação de quadros, o partido tinha escola de formação de quadros. Então, eu tive que ajudar a repensar a metodologia em todas essas escolas cubanas, em todos os processos de formação e pronto, aí eu andava por lá e E, muitas vezes ele me chamava para jantar, para almoçar, para andar com ele de carro na rua. E era sempre conversando, sempre perguntando, sabe? É muito uma coisa muito especial. sim, especial e trivial ao mesmo tempo, é o que se escuta muito. O que a gente escuta, especialmente nessa proximidade do centenário, que a gente começa a conversar com essas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele, com o Fidel Castro, é que é duas Né? coisas que a gente escuta muito. Primeiro é isso, que é o que a gente chama hoje de workaholic, não parava de trabalhar, varava a noite Não, acordado trabalhando, e outra que mas pergunta. para ele não tinha fronteira entre trabalhar, conviver, era tudo, era o tempo todo, o tempo todo.
E a outra coisa que a gente escuta, que eu acho que é justamente isso que a senhora está contando, que ele era muito perguntadeiro. Ele chegava para qualquer pessoa Demais, que estava trabalhando e fazia pergunta e exato. pergunta. É por isso que ele se encontrou com a metodologia freiriana, na qual justamente a principal ferramenta de trabalho é a pergunta, não é? O primeiro É, discípulo da metodologia sem saber. exatamente. Eu acho que é por isso que ele se encantou com aquilo e eu, como era a portadora dessa missão, ele me chamava muitas vezes, queria acompanhar como é que estava, o que estava acontecendo, estava dando certo, não estava dando certo. E foi isso, durante 15 anos, 17 anos da minha vida, eu passava meses em Cuba todo ano e me encontrava todas as vezes com o Fidel, sem dúvida nenhuma. E ele era uma pessoa sempre muito séria ou gostava de uma piadinha? Como que era isso? Não, ele era bem sério, sim. Era sempre uma conversa séria. Ele sempre queria perguntar mais alguma coisa, sabe? Muito interessante, não uma figura, Às vezes cansava, realmente. ou não. Agora pode ser sincero, às vezes cansava as perguntas dele ou era sempre instigante? Não, eram boas, eram ótimas, eram boas. Mas Às vezes eu não sabia responder, claro. e ele se incomodava quando tu dizia, bom, isso eu não sei, ou fazia parte do método dele mesmo? Não, a gente ia conversando e eu levantava hipóteses. E era fácil conversar com ele, viu? Ia dar certo. Ele, e era o tipo, ele jamais pregava, dava ordens assim, pregava. Sabe? Comigo na minha frente, nunca vi isso. Ele estava sempre ouvindo, ele ouvia muito, sabe? Ele Ouvia e fazia as perguntava. perguntas e ouvia e perguntava. Um raciocínio. Eu ouvi fazer isso comigo, mas eu suponho que ele também fizesse isso com as outras pessoas, né? E naturalmente nessas caminhadas que vocês faziam pelas ruas de Havana e outros interiores, era isso que ele fazia. Isso, era, E, era. e afinal, ele e Paulo Freire se encontraram, Maria? Eu não sei. No final das Isso contas, agora, você sabe, é que eu estou já meio caduquinha, então minha memória, assim, para dados exatos, tá meio furada. Eu não me lembro agora que eu se ele se saiba, que encontrou eu com o saiba Paulo. não, que eu saiba também não pelas pesquisas que eu fiz, mas Eu não estou me lembrando assim, então é possível que não. Eu, pelo menos, se aconteceu, eu não presenciei. Senão eu teria me lembrado, né? com certeza, com certeza. No final, a senhora foi a verdadeira portadora da palavra de Paulo Freire, o intermédio entre Paulo Freire e Fidel Castro foi a senhora. Dá para dizer que foi E isso, né? Cuba. E Cuba. E Cuba. Não E fui se- só eu, porque depois a gente fazia de 2 em 2 anos, nós fazíamos lá o encontro latino e caribenho de educação popular. E era de 2 em 2 anos lá em Cuba, na Casa das Américas e tudo. E aí tínhamos uma equipe, tínhamos uma comissão de 5 ou 6 pessoas que fazíamos isso, que fazíamos isso e vivíamos para lá. Não era só eu. Depois de um certo tempo, não era mais só eu que estava indo lá, era também os outros companheiros de outros países latino-americanos também envolvidos, né, o Oscar Hara, outras pessoas que trabalhavam com educação popular e nós vivíamos por lá. E teus livros, Maria Valéria, nunca se inspiraram nesses encontros, nessas conversas com Fidel? Não, bom, tudo que está na minha cabeça tem a influência de tudo que eu vivi, todas as conversas que eu tive, né? Isso é uma coisa Sim, normal, mas nunca mas pensou em fazer uma eu biografia, alguma coisa específica desses encontros? não vejo razão para isso. É a Sim. tal história, eu olho para fora. Eu sempre digo, eu acho que tem dois grandes tipos de escritor, aquele que para escrever olha pelo espelho e aquele que para escrever olha pela janela. Eu sou do tipo que olha pela janela, sabe? Mas se um dia quiser olhar pro espelho e falar sobre as tuas experiências, pode ter certeza que a gente Nada, lê, que viu? nada, não acho graça nenhuma aqui, olha para o espelho. E Valéria, como que foi na morte dele em 2016? A senhora lembra desse dia, 25 de novembro?
Eu não estava lá, eu fiquei triste, mas é a vida, né? Ele viveu muito, ele teve esse privilégio de poder ter começado a sua luta muito jovem e ter conseguido viver até os 90 anos ativo, sabe? E Trabalhando, andando para todo lado, e conversando. trabalhando, conversando, recebendo visita. Quando que foi o último encontro de vocês dois? Ah, isso eu não sei, isso eu não me lembro. Isso eu não me lembro, desculpe, mas eu Imagina. não sei. A última vez que eu tive lá foi poucos meses antes da queda das Torres Gêmeas. Aí, quando caiu as Torres Gêmeas, ficou muito complicado ir para lá, porque eu tinha que viajar por Panamá, Miami, por ali, para conseguir chegar em Cuba. E aí ficou, lembra que parou de ter, ficou um tempo sem que não tinha os mesmos voos, não tinha nada. E também eu já tinha feito o que eu tinha que fazer, sabe? Já tinha cubano à vontade, craque na metodologia freiriana e tudo isso, e eu então não havia mais necessidade da minha presença lá, né? Inclusive, esse Aí, método de alfabetização Yo Si Puedo é decorrente de tudo isso, dessa experiência freiriana em Cuba. é, é. E não tem saudade dessas visitas cotidianas lá para Ai, Cuba? muito, mas muito, claro, mas por outro lado também eu me sinto muito grata de ter tido essa possibilidade, sabe? Eu não, eu sempre digo, não queria ter nascido nem um dia antes, nem um dia depois, nem em outro lugar, nem ter vivido outra vida. Teve muito sofrimento, muita dificuldade, tudo, mas, por outro lado, todas as oportunidades maravilhosas que eu tive de encontrar gente, de conhecer gente. Dei 4 voltas ao mundo sem nunca pagar passagem, meu filho. Tá bom E pude demais. trabalhar, conheço gente do mundo inteiro, tenho amigos em qualquer lugar. Não. E foi sempre a trabalho. Eu nunca fiz turismo na minha vida. Sim. Bem parecida com um cara que a gente está conversando, um tal de Fidel Castro aí que não parava de trabalhar, tá aí uma boa Pois discípula é, dele. E Maria acho que é por Valéria, isso que a gente se deu bem. é, tá aí, os signos explicam. E a senhora teve que defender muito o Fidel Castro no Brasil, teve que fazer muito embate com gente chamando ele de ditador, violento, como que foi isso? Não, porque eu não me dou com essa gente. Não precisou, Eu não, evitou. eu não convivo com essa gente. Então, é, não me lembro de ter assim tido que. Eu não dou bola para essa gente. Gente que pensa isso é porque é ignorante, não sabe de nada. Maria Valéria, para encerrar agora a nossa entrevista, só queria que tu compartilhasse uma mensagem de todas essas memórias que a gente revisitou dos 100 anos de Fidel Castro, enfim, qual que é o símbolo que fica dessa relação que vocês tiveram, dessa trajetória dele? Olha, o que fica para mim é o seguinte, que quando a semente é autêntica, a planta resiste, resiste, resiste. Eu acho que Fidel era um homem muito autêntico. Ele queria realmente o bem do povo dele. E foi para isso que ele se dedicou, que ele arriscou a vida, que ele fez revolução, que ele fez tudo. E a prova estamos vendo até hoje, né? Que com o ataque cruel, horroroso daquele incrível palhaço que está pretendendo mandar no mundo inteiro, está fazendo um trabalho, uma ação de uma crueldade, uma coisa sem cabimento, e o povo cubano está resistindo, está resistindo. Significa que a semente era uma semente autêntica, a que foi plantada por ele, que foi cultivada, as mudas cultivadas pela Revolução Cubana estão lá até hoje. Todo dia eu rezo pelo povo cubano. Maria Valéria Rezende, minha gente, escritora, pedagoga, educadora popular, uma máquina de escrever livros e ganhar prêmios, que estava contando a história de um antigo amigo dela, que porventura completaria 100 anos nesse 13 de agosto de 2026. Estamos falando de Fidel Castro, ela que ajudou a levar Paulo Freire para Fidel Castro, ver se é pouca coisa, e por isso que Cuba sabe tanto, porque ela esteve por 15 anos visitando periodicamente a ilha cubana. Olha, Maria Valéria, que prazer falar com a senhora. Obrigado demais por essa Eu que te disponibilidade. agradeço o interesse por isso tudo. Já já a gente E volta, viu? precisamos, pois tá bom, estamos aqui.
Já já te Enquanto eu chamamos de estiver novo. aqui, é só me avisar. Pronto, Não marcado. Muito posso obrigado. garantir, não posso garantir por quanto tempo, porque eu já estou com o prazo de validade vencido há tempos, né? Mas, por enquanto, ainda estou aqui. Tenho certeza que vai muito e a gente vai aproveitar muito. Obrigado mais uma vez. Tchau. Conversa Bem Viver.